Então, continuando, pessoal, nós paramos aqui. Então, sabemos que temos os honorários. Agora, vamos imaginar que chegou o final da ação e eu até agora não recebi do meu cliente, né? O que eu posso fazer? Posso executar esse contrato. Por isso que eu digo, sempre o contrato escrito é mais fácil para você cobrar caso exista de um problema, né? Então, o meu contrato virou um título executivo e eu tenho um prazo para fazer isso, tá? Então, prescreve-se para cobrança de honorários em 5 anos, tá? A partir do término da relação profissional. O que seria o término da relação profissional? Pode ser a minha renúncia, né? Eu não quero mais atuar para aquele advogado, para aquele cliente, até 5 anos depois da renúncia. Revogação da procuração, o cliente revogou a procuração, ele não quer mais que eu atue para ele. Esse é o término da relação nesse sentido. Desistência da ação, de repente o cliente desistiu da ação, falou, não quero mais mexer nisso. Lógico, ele vai ter os ônus deles, os problemas, mas ele desistiu. Então, a partir da desistência, transação, caso ocorra um acordo, foi feito um acordo no processo, eu tenho, a partir daí, 5 anos também. Acabou a ação, o trânsito em julgado dela vai ser o meu início do prazo, tá? Então, o que é o trânsito julgado? Saiu a sentença, já foi prazo para recurso, enfim, acabou tudo, 5 anos para eu para executar esses honorários, tá? Então, lógico que eu vou ter que ver, analisar cada caso, ver como que foi, como que terminou essa minha relação profissional, e a partir daí eu tenho 5 anos para cobrar, tá? Então, prescreve-se em 5 anos. E esse prazo está lá no artigo 25 do Estatuto, tá? E da mesma forma, caso o cliente queira uma prestação de contas minha, né? Quer ver, de repente, saiu a sentença e o advogado falou que ele deu 10 mil reais, mas na verdade tinha dado 15. Né? Então, o cliente também pode entrar com uma ação de prestação de contas para o advogado prestar as contas a ele. Ele também vai ter 5 anos da mesma forma do término da relação profissional. Tá? Então, para ambas as partes, funciona da mesma forma o mesmo prazo da prescrição. Uma coisa que hoje nós podemos, que antigamente não podíamos, receber por cartão de crédito, né? Receber honorários através do cartão de crédito. Antes não era permitido. Hoje o novo Código de Ética já deixa, a OAB permite, então o que não era permitido hoje é permitido, né? Acho uma bobeira não poder receber por cartão de crédito, né? Hoje em dia todo mundo usa cartão de débito, de crédito, enfim. Então, foi já permitido isso. O que não podemos fazer é utilizar dessa ferramenta, desse cartão, como uma forma de publicidade, né? Eu falar, fazer propaganda dos cartões, tentar fazer que, de repente, o escritório da advocacia recebe pelo cartão, sei lá, master, enfim. Isso eu não posso fazer. Eu não posso, então, utilizar esse meio para como se fosse uma publicidade, tá? Então, sempre prestar atenção nisso, né? Porque nós temos essas restriçõezinhas aí. Mas, pelo menos, já é alguma coisa. Já podemos receber através de cartão de crédito. Então, como eu comentei com vocês, nós temos um limite mínimo e um limite máximo, tá? Para receber esses honorários contratuais. E deixa eu só abrir aqui. Tanto no Código de Ética quanto no Estatuto vai falar sobre esses limites, pessoal, né? Primeiro, então, vamos falar sobre o limite mínimo. Como eu comentei já com vocês, nós temos um mínimo para cobrar, porque senão nós podemos ser processados administrativamente pelo Tribunal de Ética, como um aviltamento de honorários, tá? Então, se a gente pegar o artigo 48 do Código de Ética, no parágrafo 6º, nós vamos ver que fala que deverá o advogado observar o valor mínimo da tabela de honorários instituída pelo respectivo conselho sessional, onde foi
for realizado o serviço, inclusive aquele referente às diligências, sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários, tá? Então, sempre prestar atenção, não cobrar menos. E existe muito escritório que faz cobrança, assim, muito baixa de honorários. Existem pessoas que procuram, principalmente advogado correspondente, pessoal de fora que quer diligências, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, que ligam oferecendo, assim, R$ 50 para você fazer uma audiência, R$ 20 para você tirar uma cópia de um processo, sabe? É umas coisas absurdas. Mas tem advogado que aceita, né? Principalmente advogado que está começando, que ainda não tem cliente, né? Que quer começar de um jeito. Eu entendo. Só que a OAB pede para denunciar, porque vai atrás, porque isso é aviltamento de honorários. E até mesmo porque vocês sabem, 5 anos estudando, né? É uma desvalorização você fazer, de repente, uma audiência por R$ 50, né? Não paga nem a gasolina. Não... Então, assim, a gente estudou 5 anos, paga faculdade, livro, tudo, tem que valorizar. Então, tudo isso a OAB verifica e incentiva que se cobre pelo menos o mínimo ali da tabela. Então, o artigo 48, parágrafo 6º, fala sobre esses aviltamentos e o artigo 34 do Estatuto também vai falar que constitui infração disciplinar. No inciso 4, angariar ou captar causas com ou sem intervenção de terceiros. Então, como eu já comentei com vocês agora há pouco, esse aviltamento, essa cobrança abaixo da tabela, caracteriza captação de clientes, né? Captação de clientela. Então, isso também faz com que você sofra uma sanção disciplinar ali, e a sanção consta no artigo 34, tá? Constitui infração disciplinar essa captação de causas, angariação de causas. Então, sempre que você cobrar menos, a OAB vai verificar isso como uma captação de clientela, tá? E o artigo 2º do Código de Ética também fala sobre essa fixação em honorários muito baixos. Vai falar lá no artigo 2º, no parágrafo único. São deveres do advogado. Letra F. Contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. Tá? Então, vocês vejam que o Código fala, o Estatuto fala, e é bem amparado sobre esse instituto. Ali no material de vocês, até coloquei o que é captação de clientes, né? Captar significa atrair, conquistar, e a princípio não há nada de errado em captar clientes. Lógico que não, pois a gente precisa captar clientes, né? A gente precisa de clientela. O que a gente não pode fazer é fazer isso fora da ética, né? E, como eu comentei, cobrar honorários muito baixos é uma captação de clientela. Essa captação indevida ocorre, então, quando o advogado busca conquistar uma clientela de forma antiética, principalmente oferecendo esses serviços jurídicos com cobranças baixas ou até gratuitos, tá? Porque também existe essa função, esse exercício dos advogados, de repente, de prestar algumas consultorias jurídicas gratuitas para captar clientela, né? Até já comentei com vocês essa história de, eu vou prestar consultoria lá na Associação de Moradores do bairro, vou contar para eles como que funciona, ou para receber esse auxílio emergencial agora aí do governo. Né? Você não pode utilizar isso para captar cliente, fazer tua propaganda, fazer publicidade. Isso é captação de clientela. Tá? Não sei se foi com vocês até que eu comentei, ou foi com a outra turma, de não poder cobrar, né, sobre isso. Ou não foi com vocês? Eu acho que foi com a outra, 7º. Para vocês verem como tudo tem exceção.
nesse auxílio emergencial que o governo está dando de R$ 600, vocês devem estar vendo direto na televisão aí que muitas pessoas têm dificuldades, né? Porque precisa acessar um aplicativo, baixar, tem alguns requisitos e, assim, para a gente é muito simples, né? Parece simples acessar um aplicativo, baixar um aplicativo e pedir. Só que tem pessoas que não têm, apareceu até na televisão essa semana, pessoas que não têm nem celular, né? E precisam do auxílio. Então, o que acontece? Eles estão indo buscar ajuda. E muitos advogados estão cobrando. E a OAB já determinou que não é para cobrar. Né? Então, é uma exceção diante de tudo isso, porque empatia, estamos passando por uma situação bem complicada, já é pouco os R$ 600. Como é que eu vou cobrar, por exemplo, 20%, né, dos R$ 600? Então, a OAB já entrou tem uma portaria, tudo, que não pode cobrar honorários para fazer esse serviço, tá? E, infelizmente, nós sabemos que tem advogados e pessoas que nem são advogados, que estão ajudando, porque não precisa ser advogado. Até por isso, a OAB falou, não é necessário ser advogado para fazer esse requerimento. Qualquer um pode fazer. Né? Então, não é um exercício privativo específico da advocacia. Né? Qualquer um pode fazer. Então, não é permitida a cobrança de honorários referente a esse auxílio emergencial. Né? Mas, infelizmente, como eu falei, tem advogados que estavam cobrando, agora não podem mais cobrar porque saiu essa determinação, e existem pessoas que não são advogados, nada, e estão cobrando também. Até esses dias eu vi que pegaram um pessoal, não lembro que estado, com 100... Iam pegar 100 cartões que iam receber esse auxílio do emergencial. Então, assim, infelizmente, o povo, né, é triste, se aproveita da situação. Então, logicamente, sempre vai ter essas exceções, mas, né, isso porque, como nós estamos passando aí por essa situação, tá? Então, não é permitido essa diminuição de honorários por caracterizar a captação de clientela. Então, é importante sempre a gente saber, pessoal, que cada estado tem a sua tabela da OAB, sua tabela de honorários, tá? Que é formulada pela OAB, que vai ter um valor mínimo e um valor máximo, tá? Dentro da ética, vai mostrar o que a gente pode cobrar ou não dentro do nosso cliente. E como limite máximo, também nós temos que perceber sempre dentro da tabela, e como eu comentei, nunca eu posso receber mais que o meu cliente, tá? Ali no artigo 50 do Código de Ética fala que o valor dos honorários advocatícios, somados os contratuais e os sucumbenciais, não pode ser superior ao que a parte irá receber em razão do processo, tá? Então, como eu falei, eu posso sim receber tanto honorário contratual como honorário sucumbencial, só não podemos ser superior às vantagens do meu cliente. Então, assim, pergunto, é ético o advogado ficar com 50% do proveito econômico do processo e o cliente com 50%? Existem jurisprudências e a maioria diz que sim, até 50%. Se somar a minha sucumbência com o meu contratual, não tem problema. Lógico que vai da cabeça de cada juiz, né, entender que de repente 50% é abusivo, mas eu já vi casos assim de processos disciplinares de o advogado demonstrar que foi contratado 30% e o juiz deu de sucumbência 20%, ele não agiu de má fé, né? E então o juiz entendeu que então é legal e não tem problema nenhum, que não é considerado abusivo e está previsto, está dentro da ética, digamos assim, tá? Então a maioria que eu vejo dos julgados nesse sentido, aqui até 50% é permitido dentro falando em ética, falando em moral, tá? Que mais? Pessoal, acho que dentro de honorários, o principal que eu vejo é isso que é pedido mesmo no exame da ordem, são esses artigos dentro do estatuto e dentro do código.
né? E fora isso, importante para vocês saberem já, na hora que se formarem, como atuar dentro dos honorários, sempre importante fazer o contratinho, né, por escrito. Não é uma obrigatoriedade, né? Pode existir esse contrato verbal, mas lógico que é uma coisa mais garantida para vocês, né? Alguma pergunta? Alguém tem alguma experiência para passar sobre isso? De repente alguém trabalha em escritório, já viu alguma situação nesse sentido? Todo mundo quietinho aí. Não, prof. A Gemini que tá de pijama também? Por isso que você não apareceu? Eu tô de pijama. Eu já coloquei pijama cedo já. E os demais? A Vitória tá quietinha ali também, Sueli. Então, Não, professora, eu pessoal, estava pensando pensando? sobre o que você estava falando, sobre o que você estava falando, que realmente eu tô mexendo com inventário, vai ser no cartório mesmo, mas eu liguei para os 4 advogados para saber o valor e teve uma diferença assim grande entre os 4. E eles estão cobrando porcentagem ou valor fixo? Porcentagem do valor do terreno. Uhum. Mas pela tabela da OAB, eles têm mesmo em porcentagem, um valor mínimo e máximo que pode ser cobrado. Daí sabe quando você fica pensando como que pode dar tanta diferença em 4 advogados diferentes e, nossa, valores assim que oscilavam em quase o dobro. É, porque, se eu não me engano, o inventário em porcentagem é de 5 a 10% do valor do bem. Uhum. Então, mas estão dentro É, disso? teve uma advogada que falou que era 5, daí teve uma que falou que era 15%, daí teve uma outra que falou que dependia do valor do terreno, daí dependia também do trabalho que ela ia fazer, e a outra daí não fixou por valor de terreno nem nada, e nem por porcentagem, ela só falou que o mínimo era 5 mil. Pois é. Daí também até a gente ficar pagando também para daí mostrar todo o caso, daí também fica meio difícil também dela me passar um valor exato, tudo. Daí agora não sei ainda o que eu vou fazer. É teu particular? Aham. Ah, tá. Pensei que era de escritório. Você vai ver, sempre Prof. tem. Mas acho eu Pode falar. tava vendo agora há pouco os honorários, mas para divisão de bens, o mínimo é 5 mil, né? Que eu tava vendo agora há pouco ali, pelo jeito. Na Que tabela? depende. Pelo que eu entendi ali na tabela. É que assim, Isso. inventário, toda ação você tem que verificar. O inventário, todos os herdeiros estão de acordo, não vai ter briga, né? Tem dívida, não tem dívida. Tudo isso tem que analisar. Por isso que eu acho complicado assim dar um valor de Um cara, né? valor, Primeiro você sim. tem que analisar. Os herdeiros todos concordam na partilha, né? Então tudo isso tem que analisar. Se tiver tudo ok, geralmente pelo cartório, como você falou, se é extrajudicial, tem que estar tudo certinho, todo mundo Alinhar. tem que estar de acordo, não ter dívida, nada. Aí realmente não é um trabalho muito dispendioso do advogado, né? Então dá para fazer um valor mais tranquilo. Agora, se é judicial, se os herdeiros brigam entre si, você vai ter muita demanda, aí lógico, tem que cobrar mais caro. Não, professor, e o pior porque o processo já tá no cartório, tudo, foi um amigo meu que fez, então agora só falta o advogado. Que a Nossa, gente, na verdade, eu nunca tinha pensado que ia precisar ser, né? Eu fui fazendo tudo, levei toda a documentação e daí o rapaz ligou tem acho que uma semana falando que agora precisava do advogado só para dar entrada na papelada, né? é. Porque realmente eu já peguei tudo. E daí que eu comecei nessa função de liga para um, liga para outro, que realmente eu sei, né? A gente estuda, eu sei como é difícil que realmente precisa. Só que por ser no cartório, eu achei que seria um pouquinho menos, que nem quando a moça falou 15, a advogada falou 15% do valor do terreno. Eu falei, Jesus, amado. Tá meio, aí tá abusando já. Tá um Mas, pouquinho fora. então, Mas tudo é isso assim mesmo. por isso que eu digo que tem advogados, enfim, né? Dentro disso, tem que E a ver o gente que tem está que ir dentro da pesquisando. ética e o que pode ser cobrado mesmo. Mas no teu caso aí tá tranquilo, tá fácil de resolver, né? Alguém mais tem alguma experiência que queira falar?
Não? Não, prof. Pessoal, então hoje que eu tinha para falar com vocês é isso, um assunto tranquilo, pós-prova. Então, como eu comentei no começo, eu acho que até o final da semana eu já lanço as notas, mas todo mundo foi bem, fiquem bem tranquilo, né? Eu analisei mesmo o trabalho escrito ali, que teve trabalhos melhores, né? Então, eu dei uma verificada nisso. Nos trabalhos melhores, lógico que teve uma nota maior. Mas de resto, assim, foi todo mundo bem. Tá bom? Então, se não tiverem mais dúvida, pessoal, qualquer coisa, eu tô aqui, me chamem. Boa noite, durmam bem. Boa noite, prof. Tchau, Eu também. professora. Boa noite, obrigada. Obrigada a vocês. Por nada, professora. Até Tchau, mais. pessoal. Até.